A temática daquilo que eu quero falar hoje passa por essa minha compreensão e esse processo pessoal meu e quase que intuitivo de que, de fato, nós estamos vivenciando o final de uma era, ou o final de um tempo, ou o final de um ciclo, se nós podemos assim dizer, onde o velho homem, o homem embasado nesse sistema um pouco mais primitivo do cérebro, não qualificando, mas simplesmente uma área um pouco mais primitiva do cérebro, que é a área límbica, a área mais emocional, uma área que não tem tanta capacidade de reflexão, mas que é uma área extremamente importante, mas que é uma área que define muito mais a prioridade sobre aquilo que é importante somente para mim. É uma questão de sobrevivência. Então nós chegamos até aqui por conta dessa capacidade de ativação do sistema límbico, de prever e antever perigo, de o tempo todo se direcionar para aquilo que pode dar errado. Porque se o tempo todo eu estou focado naquilo que está errado, que pode dar errado, eu vou me preparar para essa circunstância. Mas me preparando para essa circunstância, eu tomo uma atitude geralmente muito mais voltada para a preservação desse corpo. Ou seja, onde o que existe de mais importante nesse momento é somente a minha própria integridade física, o que foi muito importante, o que foi muito assertivo, o que foi muito interessante, o que foi muito adaptativo há milhares de anos atrás, 20 mil anos atrás, tempo lá do homem Neandertal, mas que nesse momento da realidade, isso que nos trouxe até aqui se tornou disfuncional. Então, esse extremo egoísmo que nós vemos na nossa sociedade, essa perspectiva de farinha pouca, farinha pouca, o meu pirão primeiro, de olhar somente para as contingências e para a realidade, sempre tendo uma tendência a ver o pior em todas as coisas, ou tendendo a ver nas atitudes humanas o que existe de mais negativo. Esse período, eu acredito, então esse é um processo intuitivo meu, não só um processo intuitivo, né, nos mentores que eu tive, eles falavam sobre isso, mas isso tem uma ressonância na minha alma, eu consigo ver dentro da minha alma essa perspectiva. Muito bom dia. Desse momento em que as coisas antigas já não fazem mais sentido e que, de uma certa forma, numa perspectiva de massa que eu digo assim, nas grandes massas, que eu digo assim, em grande parte da população mundial, eu vejo, talvez seja uma visão um pouco otimista demais, eu vejo um renascer da consciência. E esse renascer da consciência, que é a temática de hoje, o renascimento da consciência, pode se manifestar por N formas. E geralmente a maior dificuldade, o maior problema é que as pessoas elas relacionam que esse renascer da consciência tem que ter um rótulo específico. Então esse renascer da consciência tem que ter o rótulo budismo, esse renascer da consciência tem que ter o rótulo cristianismo, esse renascer da consciência tem que ter um rótulo hinduísta, esse renascer da consciência tem que ter um rótulo específico, quando na verdade aquilo que é essência nessas perspectivas ou nessas compreensões e nesses mestres que surgiram, e sendo bem sincero, completamente sincero, eu acredito que não tivemos somente um único mestre para toda a humanidade ao longo da história da humanidade. Eu acho que nós tivemos mestres que trouxeram mensagens específicas para momentos específicos, para pessoas específicas. E está tudo certo, mas existem outros mestres que tiveram também compreensões vivenciais da mesma realidade, que encontraram a mesma perspectiva de consciência, de expansão e que traduzem isso em uma outra linguagem e que também está tudo bem, e traduzem para outros povos e traduzem para outras realidades. Entretanto, a gente observa que essas perspectivas e essas compreensões foram utilizadas pela própria inconsciência. Então, a consciência que surge e se manifesta na forma desses grandes mestres, quando eles saem da jogada, quando eles morrem, né, pelo menos fisicamente, os que permanecem aqui, que são
que é a humanidade como um todo, se apropriam desses conhecimentos e usam esses conhecimentos, muitas vezes, em prol da sua própria ignorância, que é observada, por exemplo, na Idade Média, por uma grande instituição, não preciso falar o nome, mas que dominou o Zeitgeist, o pensamento da época, e nós vivenciamos durante 1000 anos, praticamente, a Idade das Trevas, que é onde predomina uma compreensão sobre o ser humano que não tem base nenhuma num referencial de racionalidade, onde pessoas foram queimadas, literalmente queimadas vivas, por conta de que elas disseram que a Terra gira em torno do Sol, ou que existe mais sóis no universo que não somente o nosso. Giordano Bruno, que é um padre da idade, ali na Idade Média, foi queimado vivo porque ele falou que existem mais sóis no universo. Ele era um astrônomo, observava o céu. Então, esse pensamento de religar, de conectar novamente com esse algo outro, que foi evidenciado pelos grandes mestres, que também muitos foram mortos. Buda foi envenenado, não sei se você sabe, mas deram comida para ele envenenada, ele morreu envenenado no final da vida, deram comida estragada, sei lá, ele morreu. Aos 80 anos de idade, ele morreu envenenado. Cristo morreu crucificado, e vários outros profetas e mestres que vieram, as pessoas não comportaram a verdade que eles traziam, porque essa verdade provinha de um referencial que elas não tinham contato, que é um pouco absurdo, porque a consciência é o que existe de mais próprio em nós mesmos. Nós somos a consciência, mas essa consciência alienada de si mesma se identifica somente com a sua periferia, se identifica somente com a sua identidade, se identifica então com aquilo que deriva dessa periferia e dessa identidade, que é uma necessidade de proteção da minha estrutura egóica. Então, se você fala para mim, você é careca, e daí eu tenho problema em ser careca, daí eu vou ficar com ódio de você, e daí eu vou ficar remoendo aquilo, e vou eu mesmo estar me prejudicando por algo que o outro falou. Esse conjunto, então, de situações ao longo da nossa história, que passamos por tantas indas e vindas, desde a manifestação de um referencial que se volta para a perspectiva da consciência, que são esses grandes mestres, 2000 anos atrás, 2500 anos atrás. De repente isso é possuído, essa relação é possuída pelas trevas propriamente dita, que usam desse conhecimento que é para libertar o homem, usam para explorar o homem, usam para dominar o homem. Isso é fato, a gente vê isso ao longo da nossa história, e ao longo de todo esse desenvolvimento nós chegamos hoje em um outro momento em que esses referenciais foram negados, foram aceitos, foram negados, foram aceitos, mas todo esse processo, que é um processo de como se fosse uma espiral ascendente, tem nos levado é que definitivamente nós não temos como continuar como espécie sem destruir a nós mesmos efetivamente, porque hoje nós temos o potencial de nos destruir mais de uma vez. A quantidade de armamento bélico que nós temos disponível sobre a Terra, seja da União Soviética, que não existe mais, da Rússia, ou dos Estados Unidos, ou da China, é suficiente para destruir a Terra 1000 vezes, eu não sei quantas vezes, mas assim, o poder bélico que nós temos é muito superior ao que precisa ser destruído. Então, se nós não mudarmos, não virarmos essa página da humanidade, nós literalmente temos o potencial de erradicar da Terra a nossa espécie. E não só a nossa espécie, todas as outras espécies que habitam o planeta Terra, porque vai ser um cataclisma atômico. Nós temos agora uma situação ali na Rússia, etc. Esse conflito que está ocorrendo, Deus queira que não ocorra literalmente uma guerra aberta, tem uma guerra rolando, mas de fato ainda não deu nenhum tiro lá, um ameaçando o outro. Mas esse potencial de destruição está o tempo todo, então, presente. E não somente isso, a gente vê toda essa dicotomia, toda essa divisão, tudo que a gente tem observado agora, que a gente observou nos dois últimos anos com essa pandemia, onde toda a narrativa, eu acredito, grande parte dela não era nem sequer em prol realmente das pessoas. Era muito mais em prol de quem fala mais alto, de quem tem mais poder,
apesar de ambos os lados, ou todos os lados, falarem sobre sei lá, sobre a saúde, quem tem um pouquinho de capacidade de ver, observa que, na verdade, o que estava em jogo ali era uma outra coisa. Era uma forma de tentar utilizar isso para exercer poder. Então, isso que poderia ter sido, né, a humanidade toda se unindo em prol de um objetivo, para que todos nós possamos, de uma certa forma, sair desse momento de dificuldade, gera essa ambiguidade, gera essa divisão. E da onde vem isso? Isso não vem dessa parte frontal da nossa cabeça, isso não vem do córtex pré-frontal, essa capacidade maior de abstração, essa capacidade maior de compreensão da realidade, de pensar sobre o pensar. Isso vem de uma parte instintiva, primitiva, que nos trouxe até aqui, que foi importante também é importante então não negar as nossas raízes mais primitivas, e não falo isso como juízo de valor, mas são raízes mais primitivas. O nosso instinto básico, o nosso instinto de sobrevivência nos trouxe até aqui. Mas esse mesmo instinto agora, ele pode ocasionar também literalmente o nosso fim. Então, o desenvolvimento que nós alcançamos, que nesse momento é fruto da combinação de muitos cérebros, sobre várias áreas, sobre a área da física, a área da biologia, a área das artes, por exemplo, a música. Nós temos hoje a possibilidade da combinação de todas essas vertentes, de todos esses cérebros que resultam e que trazem uma perspectiva de conciliação entre o primitivo e o mais desenvolvido, entre as áreas límbicas e corticais. Então, nós temos, de fato, hoje a possibilidade de, mediante o conhecimento que nós desenvolvemos, o mais expressivo, ou que mais transformador, eu acredito, está relacionado à física, e principalmente à física quântica, onde nós chegamos literalmente num ponto onde é difícil explicar o fenômeno da forma como ele se apresenta. E os próprios físicos, eles mesmos afirmam que tem um elemento aqui que, é difícil de compreender. Nesse comportamento dessa estrutura que ora é partícula, ora é onda, que ora aparece, ora desaparece, é um comportamento que altera mediante a presença ou não de um observador. Não existe uma racionalidade ali posta conforme, por exemplo, o universo newtoniano de Isaac Newton. A gente entra numa perspectiva que não tem muito bem como compreender o que está acontecendo. E justamente essa perspectiva, nesse beco sem saída que nós chegamos como ciência, que surge a possibilidade, pela união de todos esses cérebros, nesse grande brain net, que é o que Miguel Nicoleles fala, né? Esse brain net, a combinação de vários cérebros, onde nós chegamos nesse ponto em que talvez nós possamos virar a página, em que nós possamos unir esses extremos na compreensão de que existe sim a importância da racionalidade, existe a importância da intuição, existe sim a importância e a necessidade de preservação desse corpo físico, dessa identidade, do meu nome, da minha cidade, do país em que eu nasci, mas que aquilo que eu sou vai muito além disso. E que se alguém fala alguma coisa contra o meu país, ou que fala alguma coisa contra o meu nome, ou que fala alguma coisa contra meu credo, a minha religião, que isso de fato não atinge quem eu sou. Atinge, eu sinto, porque faz parte, está na minha periferia. Se alguém falar alguma coisa da minha identidade, obviamente, eu não sou feito de pedra, eu sou feito de carne, então eu vou sentir. Mas se eu consigo deslocar a minha atenção e centrar um pouco mais a minha atenção, eu vou verificar que algo em mim permanece completamente estável, completamente inabalado. E essa perspectiva de voltar então a atenção para esse algo que permanece mais estável pode nortear as ações desse novo homem e dessa nova mulher, nesse novo momento da humanidade, em que nós não precisamos mais necessariamente agir conforme a nossa parte mais vulnerável. Então, se eu tenho que decidir se eu vou revidar uma ofensa que alguém me fez, eu posso simplesmente entrar um pouco mais em contato com o meu centro, espera um pouco, dá um tempo, deixa se assentar um pouco mais dentro de mim mesmo. E daí, por esse assentamento dentro de mim mesmo, possivelmente eu vou sacar, cara, a pessoa está falando alguma coisa sobre a parte mais periférica daquilo que eu sou. Talvez eu não precise necessariamente pagar com a mesma
moeda. Eu não preciso revidar, né? Não é olho por olho, dente por dente. Tá ligado? Talvez eu tenha condições que, embasado um pouquinho mais em mim mesmo, ter uma reação outra. Uma reação um pouco mais longânima, uma reação mais benevolente, uma reação de empatia, de compreender que de repente o outro está no seu próprio limite, que ninguém pode dar aquilo que não tem. E se o outro está agindo da forma como ele está agindo nesse momento, eu posso ter compaixão que de repente ele está agindo assim porque ele não está conseguindo sacar a riqueza e a profundidade que existe dentro dele mesmo, porque se ele tivesse noção disso, ele não agiria daquela maneira. Então, não é somente uma compreensão filosófica de que nós chegamos em um ponto em que nós podemos viver algo completamente novo. Não é algo um mundo sei lá, o mundo de Bob, o mundo admirável de Bob. Não é. É algo pragmático, algo vivencial. É algo que eu experiencio na minha própria realidade. Quando em coisas muito objetivas, muito práticas, eu citei aqui a questão do inventário da minha família. Eu sou inventariante, vou usar esse exemplo porque eu já comuniquei isso também, não só aqui em público, mas eu comuniquei isso também para as partes que envolvem esse processo. Mas muitas vezes todas as partes estavam contra mim. Era um absurdo, porque era como se eu estivesse no centro do processo e todo mundo as coisas não estavam acontecendo conforme se desejava, né? Não preciso entrar em detalhes, as coisas não estavam acontecendo conforme se desejava. Então, independente da posição que eu estava tomando, todo mundo estava atirando em mim. Eu poderia simplesmente ter chutado o pau da barraca e ter dito assim, cara, vocês que então se entendam, porque se ninguém se entende, então por que eu vou ficar aqui no centro dessa bagaça tomando tiro? Tá ligado? Só tomando tiro. Mas algo em mim, então eu permaneci, né? Agora estou dizendo de forma pedagógica, assim, exatamente o que eu fiz. Permaneci e tal, conectado comigo mesmo. Eu sou feito de carne, eu ia lá, toda vez que eu ficava muito puto, eu ia lá e fazia os processos que eu mesmo aprendi, então fazia catarse, colocava minha raiva para fora, e porra, por que tá todo mundo, cara, uma mala sem alça, o cara falou isso para mim, não acredito que ele falou isso para mim, o outro falou aquilo para mim e tal, processava essas paradas todas, o que dava uma aliviada, e daí gradativamente o que eu percebia? Percebia algo em mim que não está necessariamente envolto com essa agressão sofrida, que não tem como fazer parte disso, que está no centro. Então a pessoa falou da minha personalidade, a pessoa falou da minha identidade, mas a pessoa não tem como atingir aquilo que eu sou, aquilo que você é, aquilo que eu sou, aquilo que nós somos, na nossa essência, não permanece imaculado. Por isso que do contato com a consciência surgem elucubrações e surgem compreensões que falam sobre santidade, sobre isso e sobre aquilo, porque de fato aquilo que você é no centro daquilo que você é, permanece sempre sendo, e ponto. E pode inclusive te queimar vivo. Essa é uma coisa que eu ainda não sei muito bem ao certo, porque eu não passei por isso. Não me queimaram ainda vivo, mas a minha personalidade sim, já me colocaram na sabatina violenta, já literalmente me metralharam sobre todas as direções, nesse processo que eu acabei de falar. Mas eu acredito, e esse é um processo que eu desejo também fortalecer, talvez até mesmo na minha própria morte, na minha morte física, talvez algo em mim permaneça estável. Não sei. Pelo menos eu acho viável, porque se o meu corpo também é periferia, quando eu estou nesse processo em que eu consigo ver e observar um pouco mais o meu centro, se eu observo o meu corpo como periferia, talvez se eu fortalecer o suficiente essa perspectiva daquilo que eu observo, talvez até mesmo a morte dessa estrutura mais periférica não signifique o fim de tudo. Tá ligado? É uma coisa que eu tenho até curiosidade. E eu acredito também que a nossa vida ela é uma preparação para a nossa morte, que knocking on heaven's door, né? Que está próxima, que é uma questão de anos, não quero ser tão assim fúnebre, mas, cara, a vida é uma preparação, e ela pode ser uma preparação para algo que pode ser uma grande aventura, eu não sei, eu acho que acabou, porque daí meu corpo, isso e aquilo, mas quem sabe, vai saber, vai que é bom, né? Aquela propaganda da Pepsi, o cara chegava no restaurante e perguntava pro
pro garçom, tem Coca? E o cara dizia assim, não, senhor, nós temos só Pepsi. E daí ele falava assim, tá, vai, então traz, seja o que for, né? Vai que é bom. E quando o cara traz a Pepsi, daí não é mais o garçom que está trazendo a Pepsi, né? Porque foi um cara que fez o pedido. Daí vem altas gatas, assim, tá ligado? Numa bandeja carregando uma Pepsi. O cara não consegue nem olhar para a garrafa de Pepsi. Ele fica extasiado assim, pela mina que está vindo e tal, etc. E daí são várias situações assim um pouco cômicas, no qual o cara chega, o cara pede uma comida lá, não tem a tal da comida, mas daí, enfim, daí pode ser bom. Então, a morte também, a nossa morte física, sei lá, pode ser uma grande aventura, vai que é bom. Vai que eu tô lá e de repente eu tô saindo do meu corpo e daí, eu entrei no eterno e os anjos e o céu se abriu e eu fui arrebatado e, cara, vai que é bom. Eu não sei, porra, de repente é bom. Mas o que eu quero dizer na medida em que nós então passamos a reconhecer vivencialmente que existe algo em nós que permanece estável, nós não temos mais as mesmas reações. E isso não é algo que precisa ser ensinado. Eu não preciso assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que ser bonzinho, você tem que fazer caridade, você tem que fazer as boas obras e tal, etc. Tá, tudo bem, até posso fazer tudo isso, mas isso é muito mais verdadeiro quando isso começa a surgir pela realização de algo outro dentro de mim mesmo, que também sou eu. Esse sentimento de gratidão, imagina quando você começa a perceber que de fato, o que quer que aconteça, sempre acontece na periferia, não atinge o teu centro. Que você está aqui numa incrível possibilidade de experienciar o que essa terra pode nos oferecer em termos sensoriais, literalmente. Cada coisa se transforma numa experiência muito louca. Então você está lá, você tem a comida na tua frente, aquilo ali é um orgasmo sensorial, você tem vários cheiros e você tem a cor do alimento, tá ligado? Não é que eu tomei mescalina, nem que eu tomei, sei lá, LSD, mas se a tua mente barulhenta, a mente que provém da periferia, que é a periferia, dá um tempo e você tem esse silêncio maior, se torna, pela minha experiência com as drogas, se torna semelhante, mas muito superior. Por quê? Porque eu tô ali, velho, e é literalmente, talvez a palavra que melhor traduza isso para o âmbito humano, é literalmente um orgasmo sensorial. Por quê? Porque eu consigo literalmente, realmente valorizar o que está acontecendo. Então, essa perspectiva traz muita estabilidade, traz muita felicidade para a vida. Essa vida ela passa a valer a pena somente pelo fato de você estar vivo. Porque quando você está lá na mente, nos pensamentos e na preocupação e sei lá, na masturbação mental, tá ligado? Você está lá pensando em acting, pensando um monte de merda, um monte de coisa que não vai agregar em nada, pensando mal, julgando, porque ele fez isso comigo, porque ela fez isso comigo, porque não sei o que lá, e porque agora eu vou revidar, e como é que eu vou fazer, vou pagar na mesma moeda. Você fica lá, cara, você não consegue ver outra coisa, você está vendo só você mesmo. Mas daí, mas se eu não ficar pensando mal do outro, eu vou me tornar uma pessoa fraca. Se eu não revidar com a mesma moeda, eu vou me tornar uma pessoa fraca. E você desconhece essa força absurda dentro de você que não tem palavras para descrever e que te sustenta, que pode cuidar de você e que pode fazer com que as coisas operem, que contém todo o universo, que faz com que os mares não ultrapassem seus limites, às vezes ultrapassam, que faz com que os céus se permaneçam estáveis e os astros, que mantém a porra toda no lugar. Isso está dentro de cada um de nós e a gente fica chorando porque alguém falou para mim que eu sou feio. Eu sou feio, eu sou narigudo, tá ligado? Eu realmente acho que meu nariz é grande. É uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo mesmo. Meu nariz é grande, meu cabelo caiu. Ai, meu Deus, estou ficando velho, 53. Calma, Pedro, centra, beleza. Tá, tudo bem, estou vendo esses pensamentos. Ok, tem algo outro em mim que está instável. Que bom. Ok, agora estou mais centrado. Tá ligado? Então, é esse movimento. Eu também tenho a minha mente, eu também faço parte da periferia, né? Da periferia do O. Somos parte da periferia, mas não somos só isso. E quando a gente então começa a identificar isso, que é o que eu proponho, e é o que eu acho que de uma forma nas grandes massas vem acontecendo, é um despertar da consciência. E isso vem ocorrendo, na minha compreensão, vem ocorrendo
cada vez mais. De repente você vai ter na tua casa lá o teu vizinho, o cara vai andar sobre as águas. Eu estou brincando, né? Não é? Tô usando uma metáfora. O cara vai andar pelas águas, sobre as águas. Tu vai lá na padaria, o padeiro, o cara parece tá ligado? O cara tá lá fazendo pão. Você vai provar o pão daquele cara, velho. Tá ligado? O que ele faz, o alimento, o que ela faz, o bolo que a mulher lá faz, ela coloca todo o ser dela, cara. Ela literalmente, ela coloca a alma dela naquele bolo. Tu come aquele bolo assim, velho. É uma parada muito louca, velho. Tu dá vontade de chorar de tão fantástico que é esse bolo. É um boleiro, é uma boleira iluminada. Ela transcendeu a realidade. A realidade dela é fazer esses bolos, é poder servir através desses bolos. Ela encontrou o centro dela que se manifesta na ação de fazer bolos. E daí você tem uma boleira lá que é uma boleira santa, cara. É uma boleira, que você vai falar com ela e não é só o bolo que ela faz, ela irradia uma energia bacana, show de bola, você se sente bem só estar perto dela. Então, é essa realidade que eu estou dizendo que eu acredito e que eu vejo mais e mais acontecendo no nosso entorno. O que antes era, assim, um Jesus ocorre, né? Se for tomar pela perspectiva de algumas compreensões, só existe ele e pronto. Mas, tá, vamos lá. Eu acredito que não é só ele, tá? Eu acredito que tem mais. Então, de repente, a gente vai ter pessoas na mesma estatura, com o mesmo nível de consciência, que vai estar lá dirigindo o ônibus, que vai estar lá sendo um médico, um juiz, né? Mais difícil, né? Vamos lá. Mas, enfim, eu acredito que esse fenômeno de consciência vai começar, ou tem começado a ocorrer de uma forma mais evidente. E que o que a gente vê, e daí vai falar assim, porra, Pedro, mas não é isso que eu vejo, cara, eu só vejo podridão, velho, eu só vejo coisa ruim. Então, o bem e o mal, nessa minha compreensão, quero deixar bem claro, eu não quero desrespeitar ninguém, mas o bem e o mal, eles são fenômenos que trabalham em prol de uma única realidade. Assim como a noite, assim como o dia, assim como as trevas, assim como a luz, tudo isso são as tintas. Aqui eu tenho um Canva, aqui eu tenho uma tela, tá ligado? Que é o universo e que é o mundo e que é tudo que existe. Essa tela, ela é um pano de fundo que serve para se jogar as tintas. Se não existisse a noite, eu não ia saber que existe o dia. Não ia ter parâmetro, não ia ter como ter contraponto. Tá ligado? Se você já pintou na vida, você sabe da importância da sombra. Na verdade, o que dá forma é a sombra. Se eu jogar só um negócio, se eu não jogar nada, tem só uma tela vazia, branca. É quando eu começo a trabalhar com as cores, e as cores trazendo as sombras, que eu vou norteando o formato da parada toda. Então, as trevas, a luz, Deus, o capeta, seja lá o que for, por favor, não se sinta desrespeitado. Na minha compreensão, são aspectos de uma mesma realidade. São as ambiguidades que esse algo outro que não tem palavras se utiliza para manifestar o manifesto, que seria a própria criação. Isso aqui é manifesto, isso aqui é corpo, isso aqui também é manifesto, mas tem algo que não é assim. Tem algo que nunca será manifesto, mas está na base daquilo que é manifesto. O bem e o mal, por assim dizer, seriam até objetos. Fazem parte dessa manifestação e que estão nessa dança. Eu não posso ir só para lá, eu não posso só para cá, não é uma dança, eu tenho que ir para lá, uma valsa, né? Tem que ser, tem que ir um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. E é isso que a gente vê na realidade. Você vê lá, daí, meu Deus, vai acabar tudo, e tal, a desgraça e tal, meu Deus, pandemia, e guerra, destruição. Daí, de repente, bum, daí mudou, daí transforma, daí vem uma outra parada, daí pessoas se unem, pessoas e cérebros, e começam a pensar uma parada muito louca, né? A gente vê isso ao longo da história, o renascimento, novamente, a retomada de ideias. Então, esse movimento, tá ligado? Como se fosse uma dança, ele requer essa ambiguidade. Então, essa ambiguidade, esse sofrimento, essa dor, é importante.
faz parte do processo. Agradeça, eu sei que é difícil, né? Mas eu digo para mim, eu faço comigo e digo para você o que eu também pratico na minha própria realidade. Que às vezes apenas uma ideia, tá ligado? Me reconecta com aquilo que eu sei, mas que às vezes eu viajo, eu fico lá, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Então uma das primeiras coisas que eu sempre digo, o problema é a solução. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, então o problema é a solução. Por causa que eu não tenho dinheiro, então agora eu vou fazer isso, que depois eu vou fazer aquilo, que depois vai ter um resultado tal, e que no fundo foi bom que eu não tinha dinheiro, porque em função de eu não ter dinheiro aconteceu isso. Ah, eu me separei. Ah, eu me separei, porque eu me separei, meu Deus, a minha vida acabou, minha vida é uma merda, não sei o que lá, mas o problema é a solução, então eu me separei, agora eu tenho mais tempo, eu tenho mais liberdade, sabe como é que é essas coisas, né? Tenho mais tempo, tenho mais liberdade, tenho não sei o que lá, agora aqui tô pirando em cima das minhas paradas, fazendo meus negócios aqui, o que era ruim virou bom e tal, etc. E eu não sei o dia de amanhã, vai que apareça aí umas princesas, umas paradas e tal. Então, se eu não me atenho propriamente à periferia, não que eu me tornei alienado, mas eu não me atenho necessariamente à periferia e mais me conecto com aquilo que está no centro, e esse é todo o exercício, mas o próprio centro começa a trazer evidências do seu propósito. O que eu sou, na verdade, começa a trazer evidências do que pode acontecer na minha própria realidade. E nisso é como se eu literalmente me rendesse ao centro. A periferia, a parte mais primitiva, se rende à parte que compreende, que vivencialmente passa a compreender que na verdade tem um poder maior, que é mais capaz de me sustentar, literalmente em todos os aspectos, de me conduzir, de me sustentar, de me levar, de mim quando eu digo, então é a periferia, falando em relação ao centro, né? Eu, Pedro, compreendo que quando eu consigo permitir e confiar no que o centro do meu ser, a minha consciência, manifesta e propicia e traz, mais e mais eu sou levado aonde verdadeiramente o meu coração deseja estar. Parece poético, né? Mas é assim que eu experiencio. Quanto mais eu confio, mais é treta, porque parece que eu tenho que me prender ao medo, eu tenho que me prender à dúvida, eu tenho que me prender a não sei o que lá. E isso é algo muito forte, porque lá atrás os meus ancestrais que não fizeram assim em equity, morreram. Os que sobreviveram foram aqueles que viviam cagados de medo. Então eu acho que eu tenho que ficar o tempo todo cagado de medo, que daí eu vou sobreviver. E daí assim, eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar, daí eu tô confiando, meu Deus, daí quando eu vejo, cara, deu boa. Tem um período ali, um limbo, né? Um período assim meio que uma fase intermediária que você não sabe nem se vai dar bom, se vai dar ruim, mas se você perseverar, manter lá o lemezinho do teu barco direcionado na tua consciência, vai nego, vai! E você vai lá segurando o teu lemezinho e o barco vai andando, de repente você entra em águas calmas, de repente você começa a visualizar, cara, algo me sustém, algo me suporta, tá ligado? Algo literalmente me conduz. É um papo de louco, mas é mais ou menos assim mesmo. Algo me conduz, algo me suporta, algo me protege. Daí você vai tendo mais confiança nisso. É simples assim. Daí você assim, cara, eu tava lá naquela pedreira, tava lá naquela parada muito louca, parecia que o mundo ia acabar e não sei o que lá, e estavam apontando uma arma pra minha cabeça e de repente eu permaneci estável e passei pela parada, tá ligado? E as coisas deram boas. Então, é esse momento que eu vejo que a humanidade ela tá se aproximando e que mais e mais nós teremos num volume nunca antes observado muitos Cristos andando sobre a terra, pessoas com a mesma, tá ligado? Com a mesma experiência, com a mesma autoridade. E de repente esse Jesus não vai ser chamado de Jesus, vai ser chamado de, sei lá, de Manuel, vai ser chamado de Buda, vai ser chamado de sei lá do que, velho. Não importa o rótulo, o que importa é que essa pessoa se conectou com o centro. E o centro em mim não é diferente de um centro de um russo,
não é diferente de um centro de um chinês, não é diferente de um centro de um israelita, não é diferente de um centro de um alemão, não é diferente de um centro de um africano, não é diferente de um centro do Tibete, um tibetanês, sei lá como é que se fala. É tudo a mesma coisa. Então, se de repente um tibetano lá encontrou seu centro, de repente ele vai começar a falar disso na linguagem dele, vai falar nisso na religião dele, sei lá, nos conceitos dele. Se, sei lá, um nova-iorquino começar, de repente, bum, o cara tem uma experiência muito louca lá, uma epifania, o cara tem literalmente um momento lá dele, e daí o cara é possuído, o cara é levado aos 7 céus, e daí de repente ele volta para a terra, e daí, daí ele chega e daí ele começa a falar da experiência dele, de repente vai ser, sei lá, o brother, tá ligado? Ele tá lá em New York City, ele vai estar falando assim, mano, e vai estar falando com os valores dele, com a linguagem dele, tá tudo certo. E de repente tem outro bicho muito louco lá, de repente ele tem uma pegada diferente, o cara fazia não sei uma coisa muito louca lá, diferente, e daí de repente esse mesmo cara teve lá um contato consigo mesmo, essa coisa e tal, pá, bom, pá, e daí ele vai falar desse jeitinho dele, e tá ligado? E tá tudo certo. Então essa é a realização que eu acho que tem muito a ver com o meu chamado. Por quê? Porque eu, desde da minha adolescência, em vários momentos, tive esse contato com esse algo mais no centro daquilo que eu sou. E eu tive esse contato com esse algo mais no centro daquilo que eu sou, em várias culturas. Por isso que eu não, literalmente fazendo aqui uma confissão, por isso que eu não consegui permanecer dentro de uma. Tá ligado? Eu não consigo permanecer dentro de uma e dizer, não, só essa aqui é a verdade. Tá ligado? Não, porque não é verdade para mim. A minha verdade é que eu vi essa mesma essência presente em várias portas. Na casa do meu pai há muitas moradas, tá ligado? Eu não vi somente em uma porta, eu vi em várias portas. E vejo isso na minha realidade diária por meio das práticas que eu utilizo. Hoje, por exemplo, de manhã, tá ligado? Eu sei que nem todo mundo tem essa determinação, nem talvez o tempo, mas eu meditei quase 2 horas seguido, tá ligado? E por mim meditava mais. Por quê? Porque não é assim, como já foi, tá? Meu Deus do céu, já se passaram 5 minutos! Ai, meu Deus, não aguento mais ficar aqui. Ai, quando é que vai acabar esse negócio? Ai, que coceira. Ai, tem um mosquito nas minhas costas. Ai, que saco. Ai, sai, mosquito, sai. Ai, eu tenho que comer daqui a pouco. Tenho que comer, tô com fome. Quando é que essa bosta dessa meditação vai acabar que eu não aguento mais? Meu Deus, quem foi que inventou isso aqui? Foi o Buda, né? Eu vou matar o Buda. Eu vou matar o Buda que inventou essa meditação. Já foi assim? Não é mais assim, tá ligado? E mais não é mais assim, e mais isso tem se expandido para outra realidade. Então, quando eu estou comendo, quando eu estou fazendo as minhas paradas, quando eu estou tocando, então estou lá, bum, pá, sentindo as cordas do violão, semelhante quando eu estou comendo, estou lá sentindo lá a comida, agora estou tocando, estou sentindo as cordas do violão. E quanto mais a gente vai entrando nessa coisa de se esvaziar de si mesmo e fica mais o fenômeno, cara, mais sentido faz a vida. E a vida faz sentido por si só. Não porque eu me tornei alguma coisa. Não porque eu obtive um título. Agora eu sou doutor em psicologia. Grande merda. Não serve pra porra nenhuma. Tudo bem, serve até para entrar numa universidade que eu preciso ter a titulação de doutor. Mas sendo bem verdade, falando da minha própria realidade, eu fui demitido, de onde eu fui demitido, dos principais locais que eu trabalhava, por causa dessa porra desse título. Porque no Brasil, se você é doutor, você tem que ganhar pelo menos o dobro do que ganha um especialista. E daí as instituições estavam passando por dificuldade, me demitiram, não todas, mas 2 em específico, me demitiram porque eu tinha titulação de doutor. Ainda tiveram a cara de pau de falar assim para mim, Pedro, se ano que vem, daqui a 1 ano você quiser retornar, as portas estão abertas, daí você retorna, você vai assinar um documento que você está consciente que você vai receber a metade, que daí você vai receber conforme um especialista. Mas daí você está... Então, eu não poderia nem ser readmitido com outro valor no mês subsequente, porque daí eu poderia entrar no Ministério do Trabalho e dizer assim, redução de trabalho. Os caras me botaram no rabo, daí vão lá e eu aciono o Ministério do Trabalho e boto no rabo deles. Então, na verdade, esse título, ele... Não estou reclamando, tá? Sou muito grato à titulação que eu obtive, foi uma experiência de vida gigante, mas de forma pragmática, esse título
não trouxe o resultado financeiro, pelo menos, né? Trouxe em determinado momento, também não quero ser cuspindo no prato que eu comi. Mas eu acho que deu para entender. Eu fui demitido de pelo menos 2 locais porque eu tinha essa titulação. E tinha salários correspondentes, porque não era só uma empresa, mais de uma empresa, e tinha salários correspondentes a essa titulação. Onde, de repente, um outro profissional, teve instituições que eu trabalhei que eu ganhava em um dia, o que normalmente um profissional da minha área, regulamentado pelo próprio Conselho Regional de Psicologia, ganhava em um mês, tá ligado? Então eu trabalhava um dia na semana em um local e ganhava o mesmo que uma pessoa trabalhando naquele local 5 dias na semana, ou 6, às vezes no sábado, ganharia, tá ligado? Então, sim, eu ganhava bem, tinha aquela posição por conta da minha titulação, mas eu não sou insubstituível, o mercado de trabalho se adapta, a titulação já não é tão importante, a gente vê hoje que, na verdade, surgem vários outros profissionais que, de repente, não tem que nem psicólogos são, tá ligado? E que fazem trabalhos alucinantes, muito bons. Um deles, que eu tenho admiração, Tony Robbins, é um coach, o cara que inventou essa palavra coach, né? Que hoje virou moda, é quase um jargão, coach. Cara, mas realmente, Tony Robbins é o cara é foda. Eu escuto Tony Robbins. E qual foi a faculdade que Tony Robbins fez? Porra nenhuma, ele não fez nada. Eu acho que ele só concluiu o 2º grau, o ensino médio. Ele só tem o ensino médio. Inadmissível na minha compreensão, em outros tempos, o cara só tem o ensino médio, meu Deus. Inadmissível. Hoje eu me questiono até em relação à minha própria filha. Pô, será que, sei lá, ela vai entrar no ensino médio, tá tudo certo, né? A mãe dela me mata. Mas já não vejo com os mesmos olhos. Eu acho que hoje, se você faz e você é bom, tá ligado? E você mata a cobra e mostra o pau, talvez tenha mais importância do que ter uma titulação. Beleza? Mas então, novos tempos, nova humanidade, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser catalisador nesse processo. Eu vejo que esse é o meu chamado. Eu vou fazer isso por meio da psicologia, eu vou fazer isso por meio da música, eu vou fazer isso por meio do teatro. Eu fui chamado para fazer essa porra. De alguma maneira, desde que eu nasci, estava lá na barriga da minha mãe, eu acho que já era meu propósito. Vai fazer essa porra aqui, vai fazer isso aqui. E eu já passei por muitas idas e vindas, mas o que eu vejo mais e mais se cristalizar na minha realidade é justamente isso, que nós estamos vivendo um novo momento, uma nova terra, uma nova humanidade, que sim, haverá o apocalipse, haverá, mas não do jeito que está ali, tá ligado? O apocalipse é assim, o velho homem vai morrer. O cara que não conseguir sacar que ser extremamente egoísta é disfuncional, ele não vai conseguir, cara, ele vai perecer, ou ele vai enlouquecer, ou ele vai matar alguém, daí vão prender ele, tá ligado? Porque esse momento, a fricção é tão grande que você acorda para aquilo que você é e que está no teu centro, ou dá ruim, tá ligado? Obrigado pelas palavras, meu amigo. Bom te ver aqui. Ou você acorda para essa realidade, ou vai dar ruim no sentido de que você não vai conseguir suportar essa tensão nesse momento. Essa tensão absurda das coisas que não se sustentam mais da forma como são. Das pessoas que, até mesmo grandes cientistas, mostram a relatividade da nossa própria realidade. Se tornou tão difícil se prender a alguma coisa, se existia um dos grandes benefícios da dominação religiosa que ocorreu na Idade Média é que ela trouxe uma certa estabilidade, tá ligado? Então, por exemplo, se eu não sei de nada, então eu acredito em alguém que está dizendo que sabe, eu tenho vamos dizer assim, uma maior capacidade de suportar esse momento presente. Então, pelo menos o cara está dizendo que sabe, que bom, então eu vou segui-lo, tá ligado? Mas isso gerou também manipulação, isso gerou vários problemas. Deixa eu só recusar aqui. Isso gerou vários problemas. Agora, todos esses referenciais daqueles que disseram assim, não, eu sei o caminho. Cara, deu ruim. A própria ciência mostrou que, o cara estava errado, tá ligado? Não quero dar tanto nome aos bois, mas a ciência mostrou, tá errado, não é bem assim, olha só, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, né? Pessoas foram mortas em função disso, mas sobre várias perspectivas. Daí surge um outro cara chamado Sigmund Freud, ele vai dizer o seguinte, cara, 90% do nosso comportamento é definido por uma coisa chamada de inconsciente. Daí mesmo é a pá de cal, né? Porque assim, nem sequer a tua própria vida é regida
pelo teu consciente, é o teu inconsciente que foi formado pela sociedade, que determina, pela sociedade, pela pulsão e pela libido e por outras, pelo ego, superego, id e tal, etc., que determina a nossa realidade. Ou seja, nós não mandamos em pimboca nenhuma. Nós não temos mais a segurança dessas realidades que foram bem definidas, tipo, faça isso, cumpra essas paradas aqui, essa aqui, não, essa aqui. Se você fizer isso aqui, você vai dar bom, tá ligado? Mas daí a gente começou a sacar que, os caras que estavam dizendo isso também não sabiam de nada, e daí, que roubada e tal, etc. Então, esse cataclisma de ideias, onde tudo não se sustenta mais, a própria realidade de universo como algo estático não se sustenta mais, porque se verificou que isso aqui é relativo, isso aqui é uma parede, mas parede é um conceito em primeiro lugar, né? Isso aqui é um objeto, é um material. Esse material que parece ser denso, na verdade, é energia num estado mais robusto, onde as moléculas estão mais próximas, porque aqui eu também tenho matéria, só que aqui a matéria está mais difusa, ela não tá as moléculas não estão tão próximas, as moléculas de oxigênio aqui, de O2 e outros gases estão mais espalhadas, então, tá ligado? Mas isso aqui é matéria, tanto é que um avião, ele levanta, ele consegue voar, porque ele é sustentado pelo ar. O ar, dependendo da velocidade que eu imprimo a um determinado objeto, vai exercer o quê? Resistência. Essa resistência faz com que esse objeto permaneça no ar. Então é matéria, só que não é matéria dessa mesma maneira aqui. Ou seja, tudo é uma constituição de moléculas, elétrons. Daí a gente vai pesquisar as moléculas, os elétrons, e até aí a gente ainda consegue visualizar, né? Daí a gente vai mais a fundo, a gente começa a entrar no núcleo do átomo, onde existem os quarks, que nem sequer não existem ainda instrumentos para visualizar o quark. O quark é literalmente uma elucubração mental. Ele só existe como modelo matemático. Porque eles começaram a perceber que tinha alguma coisa lá, mas eles não sabem o que é. Daí eles hipotetizam que seja isso, e daí eles deram o nome de quark. Mas na verdade não existe. Assim, não existe, assim, tipo, não existe uma coisa, um sensor, uma máquina que consiga visualizar isso, tá ligado? É louco demais. E a gente começa a chegar então nesse parâmetro do micro e do macro. Agora criaram um novo telescópio, que o Hubble, eu acho que era o antigo, né, o mais potente, o Hubble, que ele ficava próximo, ele ficava fora da Terra, ele não ficava na Terra, tá ligado? A Lua fica a 300 mil quilômetros da Terra. Ele ficava, não sei, acho que ele ficava a 1.500 quilômetros da Terra, tá ligado? Agora criaram um, velho, que eu não sei se eu tô falando besteira, mas ele vai ficar mais distante ainda, ele vai ficar na escuridão lá, vai ser um bagulho muito louco que vai passar a distância. Então lá, esse outro com uma potência tal, ele vai conseguir chegar e visualizar no extremo, sei lá da onde, no extremo do universo, vai visualizar lá, não sei quantas galáxias além, vai conseguir visualizar. Cara, é uma coisa absurda. E daí essa cabecinha aqui, né, a nossa cabeça, fica no meio de tudo isso e literalmente entra em parafuso. Muitas pessoas têm enlouquecido nesse tempo de pandemia. Se existe uma boa profissão para você exercer nesse momento é ser psicólogo, porque o que tem de gente precisando de suporte é gigante. Mas mais e mais essa desestruturação desse velho modelo vai possibilitar o surgimento de algo novo. E eu te convido a fazer parte disso, desse algo novo, que não é tão difícil de ser identificado, porque ele está dentro de você. Você não precisa ir para a Índia, como eu já fui. Você não precisa ir para a Europa, como eu já fui. Você não precisa se tornar doutor em psicologia, como eu me tornei. Você não precisa se tornar primeiro-ministro, não me tornei primeiro-ministro. Você não precisa você não precisa se tornar nada, você não precisa ser nada, você não precisa porra nenhuma. Você só tem que, em algum momento, tipo assim, virou uma chavezinha, pip, e daí você está ali de boa na lagoa, teus pensamentos estão mais estáveis, de repente com menor frequência, e daí você começa a sacar que, velho,
é quase como algo mágico ao teu entorno, onde você faz parte das coisas, você faz parte do ambiente, o ambiente faz parte de você. Lá vem eu com a minha mescalina, lá com o meu LSD. Daí você começa lá, você começa a sacar que você faz parte do bagulho, tá ligado? Você faz parte da parada e daí isso é bom, isso dá uma perspectiva de que a vida em si, por si só, é uma vida plena. E nisso surge um sentimento de compaixão, de querer ajudar os outros, de querer, sei lá, de fazer o bem, de promover o bem, porque você se sente bem, você sente que na verdade você é o bem, você é algo bom. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem, mas se você está cheio, você se sente como uma fonte, overflowing, né? Aquilo começa a sair de dentro de você, cara, você se sente feliz porque aquilo está transbordando, e você chega assim, quer um pouquinho? A pessoa diz, quero. Ai, que bom, pega um pouquinho para você. Daí você, aquele negócio lá dentro de você está pesado, você quer um pouquinho? Daí a pessoa diz, quero. Ai, que bom, pega. Então, tá ligado? E a vida passa a ter essa conotação de ganha-ganha, de você dar, e quanto mais você dá, mais você recebe. E não é uma questão política nem matemática. Ai, não, eu vou dar porque daí eu vou receber. É porque você está tão carregado, tá ligado? Carregado no bom sentido, tá? Não é carregado lá das coisas ruins. Você está carregado de algo bom e aquele algo bom começa a se manifestar dentro de você. E você se alegra somente pela possibilidade de compartilhar quem você é. Assim como uma árvore, né? Agora vou fazer uma metáfora. Uma árvore num dia de sol, onde de repente pássaros vêm se aninhar nas suas folhas, ela é muito mais feliz, porque ela tem os pássaros ali e tem mais vida. Então quando a gente começa a se sentir nessa pegada assim mais cheio de vida, a gente sente prazer em compartilhar com as outras pessoas. Não porque eu preciso delas, porque senão eu me sinto vazio. Não, é porque na verdade eu me sinto tão cheio que estar com outras pessoas é uma possibilidade de compartilhar. Mas é claro que isso é um mundo ideal, nem sempre é assim, às vezes a gente está na merda, a gente está preocupado, a gente está cheio de coisa, cheio de conta e tal, etc. Mas volta, exercita, vai fortalecendo mais córtex pré-frontal, vai ficando mais no centro e gradativamente isso vai se tornando mais e mais rotineiro, vai se tornando mais a nossa própria realidade, vai se fazendo mais parte das coisas triviais, onde às vezes simplesmente você tomar um copo de café é uma experiência digna, sei lá, de uma comemoração. Às vezes o passear no centro da cidade, vendo as pessoas, vendo os carros, se transforma numa grande aventura, uma aventura porque você está em silêncio dentro de você mesmo. E você consegue literalmente se conectar com aquele espaço. Você vai num café, você vê as pessoas servindo, a máquina, o cheiro do café, e daí o movimento e tal. Cara, se torna algo mágico. Mas se a tua mente está barulhenta, você está lá no café, de repente o mesmo café, lugar alucinante, mas a tua mente está lá, a maior zona na tua mente. Você não consegue nem sacar o que está acontecendo no teu redor. Você não consegue sentir o cheiro. Eu gosto de café, você não consegue nem sentir o cheiro do café. Você não consegue ver as pessoas bonitas que estão naquele café. Você não consegue ver as flores e os cravos e as rosas e os jasmins e as orquídeas que estão presentes naquele ambiente, tá ligado? Então, na verdade, basta simplesmente para uma transformação em massa, uma transformação na humanidade como um todo, de forma, eu digo, realmente na humanidade como um todo, independente de país, credo, raça, ou seja lá o que for, basta que esse foco da nossa atenção se volte um pouco menos para a nossa identidade, para a nossa periferia, e se volte um pouco mais para o centro do sistema, aquilo que observa, aquilo que dá vida, aquilo que anima de fato os próprios pensamentos. Porque se não fosse esse algo que anima, já Elvis, não teria nada, tá ligado? Na verdade, nós já somos aquilo que buscamos. E aquilo que buscamos é o que dá vida e anima o sistema como um todo. Mas como permanecemos ignorantes em relação ao que está no centro do sistema, achamos e nos identificamos com aquilo que é a aparência e que foi, na verdade, muitas vezes colocado sobre nós,
criados pelo ambiente, desenvolvidos pela sociedade, pela cultura e pelo credo, e que nos impedem muitas vezes, pela nossa identificação com isso, de entrarmos e de vermos a nossa verdadeira face. Então, como estratégia, eu tenho falado sempre, de nós encontrarmos a nossa verdadeira face, é observando, em primeiro lugar, a periferia. E uma excelente estratégia para fazer isso é a meditação. Quando você fecha os olhos e observa a tua respiração, você começa a ver a zona que é dentro da nossa própria cabeça, e isso é excelente, porque se você consegue ver a zona, significa que você não é a zona. Se você fosse a zona, você não conseguiria ver a si mesmo. Então, se você consegue ver a zona, opa, esse é o início da desidentificação. Esse é o início da cristalização desse algo outro que é o que nós somos e que permanece muitas vezes esquecido. Então, nessa pegada, se você assim o deseja, eu te convido então, junto comigo, fazemos o nosso momento homeopático, homeopatia, meditação em pequenas doses, nessa manhã de hoje. Meu Deus, é 11h17. Te convido então a trazer as tuas mãos, trazer na altura aqui do teu umbigo, fechar os teus olhos. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala e mantenha a tua atenção. Hoje eu vou escolher o movimento do diafragma. Toda vez que você inspira, o diafragma ele contrai e expande. Toda vez que você exala, ele relaxa e volta à posição normal. Inspira, contrai, expande, exala, volta à posição original. Inspira, contrai. Permaneça observando esse movimento do diafragma. Poderia ser também a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas, mas hoje vamos elencar uma outra parte do corpo, o diafragma. Então, não julgue a você mesmo se você estiver divagando, pensando na morte da bezerra, seja lá no que for. Sempre que lembrar, retorne e foque na sensação do ar entrando, diafragma contraindo, expandindo, ar saindo, diafragma relaxando, voltando à posição original. Ar entrando, diafragma contraindo, expandindo. Ar saindo, diafragma relaxando, voltando à posição inicial. Sempre que perceber que você está divagando, não importa. Não julgue a você mesmo. Não existe certo nem errado. O que nós somos, a consciência, está além do certo e do errado. Então, para você conseguir mais, reconhecer a consciência, é importante que você não julgue. Todo julgamento está na periferia. Ou que não julgue que você está julgando. Observe. Use o movimento de expansão e contração do diafragma como âncora. Vamos fazer então agora uma última inspiração, consciente, exale. Agora sim, vou contar até 3. Em 3 você pode abrir os olhos, se sentindo em paz, tranquilo e estável. 1, 2, 3. Pode então abrir os teus olhos. Então essa foi a nossa meditação de hoje. Lembrando sempre que os nossos encontros são uma possibilidade de nós simplesmente estarmos mais no momento presente. No presente não tem nem passado nem futuro. Esses tempos verbais não existem existencialmente. Só existencialmente existe um momento presente. Mentalmente existe passado e futuro. Vivencialmente só existe o presente. Então é uma possibilidade de entrarmos mais em contato com o presente. Elevarmos os nossos pensamentos. Então se eu tiver que ficar pensando um monte de merda, literalmente, por que não pensar em alguma coisa boa? Por que não direcionar meu pensamento para aquilo que eu desejo manifestar na minha própria realidade? Usar meu tempo pensando sobre o meu pensamento, pensando que eu posso manifestar como pensamento
o que está mais alinhado com esse centro. Então, em primeiro lugar, contato com o centro. Segundo lugar, manifestar o que está em contato com o centro, com o pensamento. Em terceiro lugar, ter um certo controle autonômico que surge de forma espontânea a partir do sistema nervoso central, que nós chamamos de processamento top-down. E a partir disso, identificar a nossa verdadeira face, aquilo que está na base de todo esse sistema mente e corpo, mas que ainda assim vai um pouquinho além disso. E dessa forma superar as tretas inerentes à própria realidade humana, que são boas. Dê graças às tretas. As tretas são importantes. Hashtag, as tretas são importantes. Um forte abraço, um beijo no coração e vejo você amanhã novamente. Estamos chegando no final do livro do Miguel Nicoleles. Na sequência, vou ler um livro chamado Meta Humano, do Deepak Chopra. Meta Humano. Vai ser pancada. Vai ser pancada. Um beijo no coração, vejo você amanhã então novamente em torno de 10 horas. Um abraço. Tchau, tchau.